A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Estúdio 48 Podcast. Ótima tarde, tudo bem? Como vocês estão? Como está o olhar de vocês? Estamos mais uma vez apresentando o podcast Meu Olhar, diretamente aqui do Estúdio 48. Superar não é esquecer o que vivemos, mas transformar a nossa dor em um novo jeito de caminhar. Hoje e no próximo programa nós vamos falar da força que nasce nos momentos mais difíceis da vida. Superação não é um caminho simples, nem um processo rápido. É uma reconstrução diária de quem somos diante da dor. Para conversar com a gente e compartilhar uma trajetória emocionante de coragem, fé e ressignificação, recebo hoje Lucinéia Amaral. Muito Seja obrigada. muito bem-vinda, Lu. Obrigada pelo convite. Tá do lado de cá hoje. É uma honra. Invertemos os papéis hoje. Invertemos os papéis. Começamos assim, não é? Começamos assim. Eu ia falar Boa justamente tarde a disso. todos. É um prazer estar do lado de cá. Ia falar justamente disso, que assim como a nossa querida Mari, que é uma ponte, eu sempre falo isso para ela, que ela é uma ponte que une, Ela é. nunca um muro que sobrepõe. Mari é. E você também é. Você também é essa ponte. Eu vim fazer o programa com você. Desse programa você fez a ponte pro Leandro, para eu estar aqui hoje, seguindo esse propósito também, levando o legado do meu pai, falando de psicanálise, falando de saúde mental, dando esse privilégio. Então, você também é uma ponte. Eu fico muito feliz em ter você aqui Obrigada. hoje. Imagina, isso é uma honra ouvir isso. Mas eu acho que a gente está aqui nesse universo é justamente para isso, né? Para sermos pontes, darmos as mãos e nos fortalecermos uns aos outros. A corrente do bem, né? A corrente do bem. Nossa missão aqui nesse estúdio, né? Muito feliz. E a Neia, ela é uma pessoa que ela passou por tanta coisa na vida. Quem não conhece ela, olha ela apresentando o programa, acha que ela é uma pessoa que nunca teve problemas na vida. Mas pelo contrário, ela soube como se reerguer em cada problema, conviver com essa dor, conviver com o sofrimento, passar pelos processos todos que você já passou. Sim, É ainda muito estou, inspirador. né? E ainda está, com certeza, sim. Então é muito inspirador ter você aqui. E eu decidi nesses 2 programas agora de agosto ter histórias de superação. Sim. Justamente para aquela pessoa que está em casa agora, que está passando por um momento difícil, algo muito difícil, que você não consegue imaginar uma luz. Como que eu vou viver dessa forma? Essas histórias são para tentar dar um alento para você, para ver que há um caminho, que existe uma possibilidade. Não é para julgar que você não está conseguindo, que cada um vai conseguir de uma forma. Cada um tem seu momento, seu tempo, o seu processo. Aqui talvez seja hoje uma forma de você pensar em buscar ajuda de repente, em buscar um apoio em alguém. Então, ouça a história da Neia, você vai se inspirar e quem sabe vai ser o movimento que você precisa para se movimentar, para fazer sair desse momento e aprender a lidar com essa dor. Eu vou falar um pouquinho da Neia, que todo mundo já conhece aqui no Estúdio 48, né? Ela está aqui há muito tempo já, né, Neia? Desde o ano passado. Desde o ano passado, então todo mundo já conhece. Mas eu vou falar um pouquinho. Uma mulher que tem muito a elucidar sobre sofrimento e superação, como eu falei. Enfermeira, palestrante, ajuda pessoas na jornada com câncer. Na sua história de superação, tem de pedofilia a mãe enlutada. Neia,
Eu vou fazer uma pergunta agora no início, mas essa pergunta você vai me responder no final do programa. Ok. Então guarda ela com você, depois a gente volta nela. Sim. Quando a vida nos tira o chão e a dor parece maior do que a gente, qual a primeira faísca que nos faz escolher continuar? Guarda aí, a gente vai falar um pouquinho no final. Pode deixar. Eu queria que você falasse um pouquinho com a pessoa que está em casa hoje, passando por uma situação, antes de falar de cada ponto da sua vida, uma história muito bonita. Por mais que tenha dores, é uma história bonita, história de amor. Amor. Não é uma história só de dor, é uma história de muito amor. Uhum. Então eu queria que você desse um recadinho para aquela pessoa se agarrar em um mínimo de esperança na dor que ele está sentindo nesse momento. Bom, Paulo, na verdade eu digo para você que está nos assistindo, para começar, a gratidão pela vida, né? A gratidão por estarmos aqui, por estarmos aprendendo, olhar o seu entorno, achar uma motivação, pode ser, primeiro tem que ser sempre você, a vida. Depois o seu filho, não tenho filho, mas algum parente, algum amigo, a natureza, você tem que se apegar e principalmente a fé. E eu digo fé porque sem rótulos, né? Sem religião. Eu tenho a minha, sou católica, professo a minha fé, mas eu entendo que Deus é para todos. É quase que é o conceito do SUS, né? Equidade, universalidade, e ele ainda é onipresente e onipotente. Então, a fé, a esperança, acreditar que tudo passa, as coisas boas e as coisas ruins. E também, só uma dica científica, o ser humano tem na natureza a capacidade de enaltecer o que dói. E o bom fica esquecido. Então, no momento que você está passando a coisa ruim, respira. Respira de verdade. Respiração. Inspirar e expirar. Inspira Deus, expira coisa ruim. Inspira Deus e expira coisa ruim. Inspirar e expirar, aguardar, né, a sabedoria da temporalidade, né, ou da atemporalidade, né, porque nós temos que viver, nós vivemos pressionados pelo tempo, mas esse tempo, dentro desse tempo do relógio, existe o atemporal. Se a gente fizer aqui um exercíciozinho de ficar 1 minuto do relógio, do Cronos, do tempo, olhando um para o outro, parece uma eternidade. Sem falar, sem nada. É um exercício que eu faço até nas minhas palestras. Porque ninguém consegue ficar calado dentro de si, olhar, né, para dentro de si. Então, busque a si mesmo. E quanto mais, fé, esperança, motivação. Primeiro, a gratidão da sua vida, depois você pode achar em outra pessoa. Exercício físico, hidratação, a nossa abençoada água e alegria. Minha palavra de ordem sempre foi sorrir e alegria. Eu sou assim. Perfeito, né? E eu pedi para você fazer esse início justamente para a pessoa começar a ver o programa, a ver a sua história já de uma maneira diferente, já de uma maneira mais aberta, né? Na verdade, é muito legal porque assim, eu sempre gostei de falar em público, né, dou aula, enfim. Então eu sou bem crítica com relação às coisas que eu ouço. Bem crítica mesmo, e principalmente comigo. Primeiro eu, como eu disse, primeiro você, depois os outros. E eu vejo muito que as pessoas romantizam os assuntos. Sim. E superar não é romantizar. E superar também não é terminar a dor. Sim. Superar é conseguir caminhar adiante. Então, assim, eu já nos meus processos de coaching, né, eu tenho uma empresa que acompanha
a jornada do coaching, né? A jornada do coaching, do paciente oncológico, desculpe. No processo, então, por exemplo, do diagnóstico, todo aquele período difícil que é receber, que abre o chão e você cai e não para de cair nunca, até que uma hora vira a chave. O durante o tratamento com os efeitos adversos, eu sou enfermeira, né, para quem não me conhece, há 26 anos, quase 27. E o depois, e tem mais a quarta fase, a terminalidade. Finitude. A finitude, quando o médico diz, não tem mais o que fazer, o meu lema, só agora sim, começa. O meu lema é não morrer antes de morrer. Não morrer antes de morrer. O slogan da minha vida, da minha empresa é não morrer antes de morrer. Dignidade, alegria, da forma que você conseguir, dentro do que você conseguir, até a hora que você for pro outro lado. Isso é muito bonito, porque quando a gente lida com a finitude, a possibilidade da finitude, né? A gente se vê numa situação vulnerável. Sim. É um momento que a gente ter alguém para nos apoiar nesse momento de viver com dignidade os últimos dias de Sim. vida, né? E alguém, na verdade, assim, no câncer, falando ainda de um modo geral, sem entrar exatamente na minha história, o câncer, ele é uma doença que eu tenho uma visão que alguns podem achar de romântica, mas eu acho muito lógica, isso sou eu, que fique bem claro, mas que se você pensar é assim, é uma doença sofrida? É uma doença que muitas vezes você se vê sem dignidade, porque alguém está trocando sua fralda, muitas vezes, eu já passei por isso, a queda dos cabelos e tudo mais, mas você tem um tempo. É uma doença que, ao meu ver, cientificamente, ninguém descobre com câncer, oi, tô com câncer, morre amanhã, ou na mesma hora do diagnóstico. Já um AVC, por exemplo... Fatal. Muitas vezes. Muitas vezes é fatal, mas muitas vezes não é fatal, mas tranca a boca da pessoa, a pessoa perde absolutamente a possibilidade de se comunicar, fica trancada dentro de um corpo por meses, por anos. Então, eu sou do time do câncer. Porque a gente tem um tempo ali para, e aí, o que eu vou fazer? Aí entra a questão da temporalidade. O que eu posso fazer nesse período que eu tenho? Porque tem alguns médicos que ousam, grifem bem a palavra ousam, porque não pertence a nenhum médico e a nenhum ser humano a temporalizar um tratamento, um tempo de vida. Isso eles erram bastante. Eles erram. E se a pessoa tiver fé, no que for, tá? No que for. Se ela tiver fé em algo maior, que motive ela, que energize ela, ela quebra. Então, assim, hoje não se fala. Você tem 3 meses de vida. A pessoa vive 3 anos. Então, viver os 3 meses que ouviu-se dizer como se fossem os 3 meses maiores e mais felizes do mundo, da vida inteira. E pode ser, inclusive, uma oportunidade. Com certeza. Porque a gente nasce, eu falo sempre assim, eu sou obstetra, né? Então, enquanto o bebezinho tá lá dentro da barriga da mãe, ele é dela. Só dela. O pai tá ali fora, oi, tudo bem? Mas ele é dela. Um pertence ao outro. Uma simbiose, né? Absoluta, né? A hora que ele dá o primeiro suspiro, que ele sai de lá de dentro, seja qual via for, ele ganha um CPF, um cartão SUS, um não sei o quê. Pronto, ele já não pertence mais à mãe. Até porque se a mãe não levar ao pediatra, não vacinar, o conselho tutelar vai lá e toma. Sim. Então, assim, você tem que tomar a rédea da sua própria vida. Seja em que momento você estiver. Esse programa, o meu programa, o seu programa, é exatamente para isso, para levar autonomia para as pessoas, informação, não é verdade? Sim. Viu? Você é dono de si, no que você acredita,
e segue. E o resto tá aqui, ó. Aqui é azul, ali é verde, ali é branco. Que é pra mim, que é pra você, que é pro outro, que é pra todo mundo. Pega e vai. Então, assim, 3 meses. Você pensa que é fácil? Viu? Fácil não é. Leiam, estudem, sigam Ana Cláudia Quintana Arantes. Sim. A morte é um dia que vale a pena viver. Eu estive com ela quinta-feira. Olha que maravilha. E aí, assim, ela mesma falou: se um dia eu que passo a minha vida inteira falando sobre morte, sobre dignidade, sobre isso, sobre aquilo, me deem a dignidade um dia de eu ter medo. Olha. Uma doutora em paliativismo, em terminalidade, em morte. Mas assim, por que eu toquei nela? Tem remédio para você não sentir dor. Sim. Tá, mas morfina mata, eu sei. Mas você não ficou sentindo dor. Você quer morrer com dor? Também é uma É opção. uma escolha, né? É aí que entra o trabalho dela no Brasil, de dar o direito de você, mesmo na terminalidade, não virar um corpo antes de ser. Você tem uma alma, você tem sei lá, que se não acredito que tem alma, mas tem consciência. Você está ali. Você tem que ter o poder de decisão, Sim. de escolha. Será que já pararam para pensar o quão importante é essa palavra escolha? Ela tem consequências sérias, muito sérias. Eu crio meu filho e sempre digo: cuidado com as escolhas. Elas podem te levar para um bom caminho e levar para um mal. E se você for lá no mal, você pode voltar. Mas já é outra escolha. Outra escolha. Então, Escolhi sempre voltar. tem escolha. Todos os dias, eu sempre falo nos meus processos de coaching, todos os dias, de todas as formas, eu estou melhor. Esse é um mantra para mim. Porque ontem eu dormi de um jeito. Hoje eu tenho que estar melhor. Mas eu tô cheia de problema, eu tô com dor, não melhorou em nada. Na verdade, hoje eu acordei com mais dor. Quando você for deitar, você pensa: o que foi de bom que eu fiz hoje que eu não fiz ontem? Todo dia vai ter um saldo positivo. E ninguém para pra pensar. E você tocou num ponto que eu abordo um pouquinho com os meus pacientes, justamente isso que a gente chama de diário da gratidão. Uhum. Que você passa o dia, você só vai focar naquilo que aconteceu de errado. Isso é coisa do ser humano, Ser né? humano, você não vai focar. Então, você escrevendo o que aconteceu de bom na minha vida, você olha, nossa, aconteceu muito mais coisas boas do que ruins. Abrir os olhos, respirar, andar. Coisa que quando você tá terminal, você gostaria demais. Quando você tá, eu não fiquei terminal, mas eu fiquei de fralda, sim. Aí você fala: nossa, como eu queria ir no banheiro. Sentar lá e fazer tudo do meu jeito, do meu tempo. Aí você dá valor para as coisas. E não precisa a gente chegar no extremo. É isso que eu falo aqui. Eu vou, todos os programas eu vou falar. Levar informação enquanto é tempo, enquanto pode, enquanto eu tenho opções de escolha, escolha, escolha. Tudo. A escolha te torna independente. Perfeito, né? Dono de si. Perfeito, perfeito. E para você de casa que não está passando por uma dor nesse momento, que não está passando por nenhum problema, fica também a dica aqui, em cima disso que a Neia disse, como você está vivendo a sua vida hoje? Se você está nas plenas condições de saúde, será que eu estou aproveitando o tempo que, com saúde, fazendo coisas importantes para você, coisas que você gosta de fazer, coisas que te dão prazer, ou só está apenas existindo e não vivendo? É. Então, E é muito aí, importante assim, esse relato seu. saiu do útero da mãe, né? Da barriguinha da mãe, ganhou aquele monte de número que eu falei, passa a ser do governo. Ai, meu Deus, que medo. E qual é a única certeza que você tem dali? A A finitude. finitude, que um dia vai acabar. É um processo. Contagem regressiva. Sobe e desce. Só que a gente vive como imortal. Sim. Essas coisas, essas divisões, é um querendo se sobrepor ao outro, se dar melhor que o outro. Se parar para pensar, é tudo uma grande porcaria.
né? E se a gente buscar de fato o que nos motiva, o que nos engrandece, onde que eu tô, por que eu tô e para onde eu vou, aí muda a coisa. Aí muda totalmente. Aí você não precisa de um carro por ano, um modelo de celular por ano, né? Você deixa de precisar de tanta coisa. E eu tenho tanta pena, eu não gosto dessa palavra, eu acho meio pesada, mas de pessoas que esperam chegar nesse ponto, um ponto de doença, um ponto de, sabe, de dor extrema, para se tocar que não precisa de nada disso. O caixão, ele é um pouquinho maior do que o seu corpo e só cabe a roupa do seu corpo. Exatamente. E ali não cabe nada que você correu atrás a vida toda, né? Nem aqueles carros lindos, nem a geladeira que não sei quanto que mede. Você vai levar, sim, as viagens que você fez, as amizades, o bem que você fez. Gente, fazer o bem, ao meu ver, é um olhar, às vezes, sabe, no terminal, na rua. A pessoa tá meio triste, você dá um boa tarde. Isso já aconteceu bastante comigo, sabe? De eu estar passando distraída, e aí a pessoa fala boa tarde, e aí eu me tocar que eu, tipo, passei, opa, boa tarde. Aí eu vou recompensar com a minha energia, o tom de voz fala tudo, né? Boa tarde. Exatamente. Boa O que tarde. você tá querendo transmitir, Boa né? tarde, Paulo. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Uhum. Que alegria. Ou não fala nada, só o boa tarde, Paulo. Já Já muda, né? contagia. Então é isso. Não é caro, não é difícil. Não precisa estudar tanto. Aliás, não Sim. precisa estudar nada, só falar. Sim, exatamente. Não requer E o prática, olhar. habilidade. E o olhar. É querer, né? Enxergar um humano do outro lado, né? Enxergar-se a si mesmo. Principalmente. É um espelho. A projeção. Você tá olhando pra mim e te vendo. Então você vai fazer pra mim. Quem que você tá vendo? Você. Sim, Se eu sou um espelho. É o amar ao próximo como a ti mesmo. com certeza. É isso. É um espelho. Eu falo para os meus filhos, sempre falei, um espelho. Olha pra lá e vê. Você só vai fazer pra pessoa o que você gostaria de receber. Mas as pessoas estão muito difíceis, estão muito doidas, assim que a gente escuta hoje, né? Estão muito maluca. Tá bom. É cada um no seu tempo. Ela vai ter o tempo dela de descoberta. Escolha. Ela está num momento de uma escolha diferente da sua. Tá tudo certo. Exatamente. E vamos seguindo. Mesmo assim, você faz a tua parte. Você não vai plantar semente do mal. Ou você não vai tacar uma pedra em uma pessoa. Exatamente. A crítica é uma pedra. E olha uma coisa importante que você falou, de repente a pessoa tá andando no terminal, como você disse, passando por um problemaço. Triste, não sabendo o caminho. Às vezes esse bom dia, do jeito que você deu, já muda a perspectiva Muda. dela. Você fala, nossa, porque hoje em dia tá esse rotulão, né? O mundo tá doido, você já reparou? Sim. Hoje mesmo eu fui na fisioterapia, ela falou assim, fez bem assim, você reparou que o mundo tá doido? Eu falei, reparei, mas ainda tem bastante gente, assim, sensata. E eu acho que a doideira, assim, brincadeiras à parte, é por conta da velocidade das informações. Sem dúvida. Deixa a gente, assim, para você acompanhar celular, televisão e não sei mais o que, e o tem que, né, a própria profissão, as profissões, de um modo geral, fazem com que você tenha que correr. É uma competitividade natural. Sim, muito estímulo para o cérebro o tempo todo, É natural, né? Então, agora que nossos avós viveram a Revolução Industrial, nós estamos na Revolução Tecnológica. A mais difícil, na minha opinião, porque a IA mesmo é algo que tira a gente do... A minha mãe tem pavor, minha mãe é jovem, você viu? Não, você não viu. Você vê ela falar, falando no programa. Ela é super pra frente, super jovem, mas ela fala, eu tenho medo da IA. Eu falei, bati mó papão, mãe, com a IA, falando de algumas intercorrências que eu tive, ela... Como assim? Eu falei, eu falo, ela responde, eu falo, ele responde. Então, assim, isso faz com que a gente se sinta, inclusive, muito só.
Sim, sem dúvida. A gente vai cada vez se isolando mais. A sociedade está se isolando mais. E voltando para, né, assim, tomando esse gancho para o nosso assunto, num processo de doença, num processo doloroso de vida, você não vai conseguir resolver com IA, nego. É. Aí a realidade nua e Não crua. vai, aí não vai. Aí você vai precisar de pessoas que estudaram, que se formaram, que se importam com o comportamento, com a vida do outro, né? Exatamente. Eu me importo com a vida do outro desde sempre. Trabalho com insalubridade, né, com pessoas, risco biológico desde os 15. E meu primeiro e único emprego antes de me formar foi secretária de dentista, então ali eu vi que eu gostava de pessoas. E aí fui para enfermagem e depois acabei estudando coaching, fiz bastante formações e fiz o mestrado voltado para pessoas. Não adianta, por mais que eu aposente, eu mudar só a forma, né, assistencial de colocar sonda, como diz o povo, caninho em tudo que é orifício das pessoas, eu saio dessa cena e vou para uma cena mais comportamental, mais próxima do que aquece meu coração, que é a alma das A alma das pessoas. pessoas. E eu sempre trabalhei assim. Muito Sempre trabalhei assim, a pessoa tá lá, eu sei que tá indo. Quantas vezes eu fazer a minha oração pessoal, aquele que não vai, não vai, não vai, sabe? Tá agonizando, você vê que tem minutos para partir e não vai. Eu encostar na porta e fazer uma oração na mente Uhum. e ver a pessoa partir. Nossa, isso é tão gratificante. E daí eu fui descobrindo ao longo dos anos da enfermagem que eu queria fazer mais. Mais. E você querer fazer mais não te dá o direito de querer mais para si. Para os outros. É para os outros. Aí contando um pouco de mim, né? Porque eu já estive bastante ultimamente do lado de lá, de precisar. Uhum. E aprendi muito com isso, porque as pessoas partem de si mesmas. E como que você tá hoje? De repente você não dormiu bem, ou não dorme bem à noites, que isso é um relato bastante comum por conta da velocidade das informações. Às vezes a pessoa tá num relacionamento abusivo, seja de pai, de mãe, de marido, até de filho. Sim. Às vezes ela tá com uma dor física e você esperando alguma coisa e ela não consegue fazer. Então, é baixar a métrica da expectativa, porque daí tudo que vier, você consegue ser grato. Uhum. Como eu sou católica, eu vou tomar a liberdade de falar sobre Maria. Claro. Ela era expectativa zero. Zero. Tudo estava bom, porque estar viva bastava. Daqui para lá, qualquer a mais é a mais. E eu acho isso de uma grandeza tão grande, porque é você anular a sua expectativa, porque a expectativa é ego, É, total. né? É ego, é vaidade, e ela foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, justamente por isso, porque o Senhor me basta. Já era o suficiente. E é aquela história de todos os dias, de todas as formas, eu estou melhor. Então eu acordei, o que temos para hoje? E vamos ver qual vai ser a demanda. E assim vamos, né? Um dia de cada vez, né? Então, como você falou aí, né, da pedofilia, a mãe enlutada. Eu fui vítima de pedofilia. A pedofilia é algo, assim, muito difícil de falar, porque eu, não conscientemente, mas ela ficou escondida por décadas no meu subconsciente. Um dia,
já nesse processo aí de querer fazer a formação, né, de coaching e tudo, assistindo uma novela que teve um coaching fazendo, e a menina lembrou da pedofilia que tinha acontecido com ela, aí vinham flashes na cabeça dela de tartaruguinha, e ela, Associou. e aconteceu comigo no sofá da minha casa. Putz, eu lembrei tudo. E aí foi difícil. Pouca gente sabe. Hoje eu me sinto, assim, bem à vontade, porque eu me despi totalmente da condição do medo de ser julgada, né? Porque isso é uma das coisas que a sociedade hoje, as crianças, as vítimas As vítimas não são falam. penalizadas, né? Porque, você fez alguma coisa. Uhum. Isso aconteceu quando eu fui vítima de violência sexual aos 19 anos. 19 anos. E eu ouvi isso. Você deve ter feito alguma coisa para facilitar. Aonde que entra o limite de um corpo, de uma ética, de um toque? Aonde que entra? Nem que isso não passa nem próximo disso, mas ainda que eu estivesse absolutamente embriagada, Sim. nua, em cima de uma mesa, não dá o direito de ninguém fazer uma coisa dessa. Exatamente, nada Não, justifica. Nada. Eu fui no extremo agora, né, pro exemplo. Mas mesmo assim, como o mundo, né, você falou, eu falei, o mundo tá meio doido, você vê aí hoje em dia, né, na evolução das roupas, lembra antigamente aquelas novelas, milhões de Enorme. saias? Eu me lembro de uma da escrava, acho que da escrava Isaura, que quando a senhora estava no ciclo menstrual, elas sabiam porque tinha que ficar lavando as saias. Eu fiquei, nossa, que nojo que deve ser, né? Mas enfim. Porque eu gosto de pôr humor em tudo, mas pensa, ficar aquele monte de saia, tudo. Ai, meu Deus. Enfim, e hoje em dia não, você vai lá, nem absorvente não tá usando mais, né? Já estão usando o interno e acabou. Você pode até ir na piscina, na praia, enfim. Então, com essa evolução de trajes, você vê meninas andando de sutiã na rua. Sim. Eu concordo? Não, para mim. Sim. A sua visão, para você não faria. Sim. Não concordo. Também, aqui um parênteses. Aí eu acho que a sociedade ainda não está preparada para tanto. Para a liberdade individual, né? Para tanta exposição. Porque a gente ainda não se distou tanto desse passado, dessa ancestralidade patriarcal, engessada. Totalmente presente. Não é? Totalmente. Então, eu ainda não é uma culpa, pelo amor de Deus. Uhum. Não, é o que eu disse, onde que está o limite do meu corpo e do seu corpo. Eu falo que Deus fez essa distância aqui, ó, do meu braço e o seu braço, que é a distância segura entre um e outro. Não passe daí. É o limite. Para mim é. Quando a pessoa vem mais do que assim, me coage. Eu me sinto coagida. Começo a perder as palavras. Isso é um relato mesmo. Passou daqui, ó, pensa bem. Por que você vai vir tão perto? Você vai pegar em mim, vai falar, vai beijar, o que você vai fazer? Por quê? Então, eu penso isso. Um dia, quando eu for pra lá, se ele me contar, eu dou um jeito de contar pra vocês. Porque, pensa, cada um tem uma distância. Sim. E talvez o seu braço seja a sua distância, e o meu a minha. Viu? Porque, né? E vamos falar também que você passou por experiências. Não venha pra cima de mim. Uhum. Olha, foram 3 anos de psicoterapia. 2 vezes por semana. Pra eu falar abertamente, sem sentir dor, sem sentir vontade de chorar nenhuma. Você não tá vendo nenhuma emoção, eu não sinto mais nada. Já esvaziou de emoções. Total. Uhum. Total. Por anos, eu não podia falar, eu tinha vergonha. A pior Sentia culpa, coisa. né? Culpa não. Não, isso já é porque Não. a maioria sente culpa. Não, culpa não. Culpa não, porque a culpa, nesse sentido, tanto da pedofilia quanto para a violência, o povo deve falar assim, nossa, que foda essa mulher, não, pelos dois. Pois é, eu não sei o que querem de mim ainda, então eu tô caminhando. Uhum. Mas culpa, no caso da violência, se eu colocasse, eu ia
me autorresponsabilizar. Como que eu ouvi. E eu não fiz nada. Entendeu? Exatamente. Não. Culpa não. Mas vergonha sim. Vergonha. Natural, né? Por conta do julgamento. E por isso que eu te perguntei da culpa, porque o julgamento causa essa culpa porque ele devolve pra vítima a responsabilidade e tudo. Então a vítima fala, nossa, será que fui eu que causei isso daí? Olha que Não, então você pune ela a nesse segunda vez. ponto eu fui agraciada com uma negativa. Culpa não, mas vergonha sim, tanto é que guardei. Uhum. Agora que tá saindo aí, mas família não sabe, enfim, só um fórum bem íntimo mesmo, Uhum. e que também não me trouxe nenhuma vantagem saber. Que fique muito claro isso. Claro. Eu hoje, nesta ocasião, eu dou muito valor a uma amiga muito querida, Márcia. Ela me levou no COAS, na época chamava COAS, me passou com um psicólogo, eu fiz o teste de HIV, depois de 6 meses você tem que ir de novo, eu fiz tudo anônimo, e isso existe ainda, que fique uma informação muito importante para alguém que tenha passado por isso, você não precisa se expor, não precisa contar para ninguém, não vai ser exposto nada, e depois de 6 meses, porque tem a janela imunológica, né? Se eu me infectei, vamos supor que eu tivesse sido infectada pelo HIV no dia do ato, não ia aparecer. Tem um período, né? Aí, depois de 6 meses, sim. E ela me acompanhou. E ela é quem? Amiga. Entendeu? Amiga de faculdade. Então, assim, a rede de apoio para tudo, para todas as fases, é muito importante. Quanto ao que aconteceu na infância, 0. Uhum. 0 rede de apoio. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Até porque eu fui lembrar agora, né? Fazem poucos anos, bem poucos. Ficou recalcado em você. O subconsciente nos protege de nós mesmos, né? Então ele ficou lá, que no o filme Divertidamente, ficou lá onde estava o elefantinho. Memórias reprimidas. Ficou lá, deixa pra lá. E aí veio. Enfim. Então, aí fui crescendo, me casei, né? Depois dessa coisa da violência sexual. Engravidei da minha primeira filha. Tudo planejado. Eu sempre fui muito. Eu tive que ser, né? Minha mãe separou do meu pai, eu tinha 15 anos, um 10 e o outro 5. Então, eu tive que ajudá-la muito, participar ativamente na educação dos meus filhos. Ela sempre trabalhou muito, né? Então, eu acabei amadurecendo antes da hora, fora do pé. Sabe o abacate que você embrulha no jornal e põe lá embaixo do forno? Aquele lá, sou eu. Não estava pronto, mas teve que estar. Fiquei, cedo demais. Cedo demais. Fiquei até amarga, eu era meio chatona. É natural, né? Eu era muito chatona, eu acho. Hoje eu sou mais brincalhona, mais despojada, mas eu era bem... Porque eu tinha que seguir, senão eu não saía daquele lugar. Então, em meio a todas essas dores, bora seguir, bora lá. Fiz faculdade, eu paguei minha faculdade sozinha, absolutamente. Nem transporte meus pais não me pagaram, nada. E o meu salário era menor do que a mensalidade da faculdade. Caramba. Mas eu paguei. Eu fazia outras coisas, vendia roupa, enxoval, não. Eu falo que eu não vendi meu corpo e nem minha dignidade, menos ainda minha alma. Mas o resto, meu filho, eu já fiz de tudo para poder pagar. Até lá no final do 2º ano eu consegui hoje chama FIES, mas na época chamava Crédito Educativo da Caixa. Da Caixa. Então, assim, quem quer faz. Eu sou dessa opinião. Não me vem com desculpinha. Ai, vai quase todo o meu salário. Quase, o meu ia mais. Tinha que complementar ainda. Então, né? só que tudo bem. Aí vamos naquela questão que você falou. Cada um reage de um jeito. Sim. Tudo bem. Sua escolha, mas não reclama. Sim. Fique ciente que é sua escolha. Então, escolha um outro caminho e tá tudo certo. O problema são as pessoas que não saem da base da pirâmide de Maslow
E fica sempre jogando a culpa porque eu nasci pobre, porque minha mãe isso, porque meu pai aquilo, porque eu fui violentada, porque eu fui vítima. Isso é a forma com que a pessoa lida com a sua frustração. Então ela precisa Exatamente. de algo que Exatamente. a beneficie. Não, e que é tipo uma muleta, né? Total. E o vitimismo. Se Vitimismo. tem um negócio que eu não gosto, é o vitimismo, pra mim. Ai, meu Deus, como é pobre de mim. Até assim, quando você me chamou pra vir aqui, eu falei, ai, mas acho que o povo não aguenta mais ouvir minha história. Aí eu comentei com uma amiga, ela falou, você acha? Exatamente, é sua visão, seu olhar. Você que acha? Porque o público dele pode não ter ouvido, e Sim. é um outro público, chega em outras pessoas, então que chegue da melhor forma, né? Com certeza. E aí tive minha primeira filha, Maria Júlia. Depois, no meio disso tudo, cuidei da minha sogra com câncer de mama até o último suspiro. E nesse último suspiro foi meu segundo filho junto. Eu estava grávida, entrei em aborto, demorou 15 dias e esse aborto se concretizou. Estava com 11 semanas, 11 semanas. já estava avançadinho. Depois disso eu fiquei estéril, porque parei de menstruar, parou de ciclar, ganhei peso e tinha leite no peito. Falei, acho que tô que nem cachorra. Gravidez psicológica, tô louca. O corpo continua respondendo. A gente, brincadeiras à parte, eu fui no ginecologista e disse. Falei, não sei o que tá acontecendo, né? Aí ele falou, vamos fazer ressonância da cabeça. Eu fui. Ginecologista da cabeça na época, né? Sim. Para minha surpresa, um tumor na hipófise. E esse tumor fazia com que eu não ovulasse e saísse o leite, porque a hipófise controla a ocitocina e produz o leite. Aí ele falou, vai ter que tomar um remédio aí, que na época, em 2008, um comprimido custava R$75. Um comprimido. Em 2008. Hoje, traduzindo, seria o quê? Quase R$1.000 cada comprimido. Eu comprei 2. Até que saísse, entre aspas, o processo do alto custo. Eu, funcionária pública estadual, trabalhando lá, não foi aprovado. Não foi aprovado. Né? Uma outra quebra de tabu aí das pessoas que acham que a gente está lá no serviço público e tem acesso a tudo, e não é assim. É beneficiado por Não, isso, não né? Não é. E agora que terceirizou, se a gente infarta ali dentro, eles chamam a ambulância para levar você para outro lugar. Caramba. Aqui o CHS está desse jeito. Caramba. Então, assim, tirem essas lentes, esses julgamentos, porque a gente não é beneficiado. Eu não fui beneficiada. Tomei, tive uma reação absurda, adversa. Meu nariz fazia... Não respirava, trancou tudo. Sabe quando você fica gripado e tampa? Uhum. Mas ele não fazia nem o barulhinho, era só pela boca. Uma nevralgia absurda. Foi uma reação muito forte. Eu falei, vixe, mas quando sair, como é que eu vou viver com esse negócio, né? Mas você quer tanto ter outro filho, né? Então, eu sei que não saiu. Eu larguei mão. E como eu disse, eu sempre fui assídua, né? Frequento a minha igreja. E lá eu recebi uma profecia do meu filho, que tá aqui no estúdio com a gente, de que o meu tumor estaria sendo retirado naquele momento, que era para eu me submeter a um novo exame e que o filho que eu queria viria. E esse filho seria um menino. Só faltou ele chamar Lucinéia, sabe, na profecia. Porque ele começou assim, uma mulher que quer muito ter filho, ganhou... Ele me definiu todo o anterior. Ganhou peso, não é muito novinha, tem mais de 30. Eu falei... E eu lá, com o olho fechado. A sensação... Talvez você, como psicanalista, como profissional da mente, possa me explicar. Nós falamos da sensação da euforia do Espírito Santo. Nós, os evangélicos, né? É uma sensação indescritível, porque seu rosto ferve, sua perna treme, mas depois você sente calor, depois você sente frio, e você arrepia, e o seu coração dispara, e depois você sente paz. É uma loucura.
loucura. Um misto de emoções, né? Total. E ele falou: peço 2 coisas. O seu testemunho, que fique aqui, Registrado. mais uma vez, e o nome de um dos 12 apóstolos, que é João. É o meu João. Uhum. Ele tá aqui com a gente. É um gato, gente. E aí, eu fui fazer a ressonância, e você sempre leva um exame anterior, né? Quando você vai. Comparar, né? Aí, eu conheço todo mundo aqui em Sorocaba. Né, por que você tá fazendo esse exame? Falei, olha aí, ó. Tem o tumor chama-se prolactinoma, ele tem nome. Aí ele falou, não tem nada aqui não. Eu vi direito. Confirma. Olha isso direito. Ele falou, não tem nada aqui. Aí, a primeira parte da profecia foi cumprida. Eu voltei a menstruar, voltei a ciclar. Isso foi em março. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Dei uma engasopada na fé. Trocando mensagem com meu ex-marido, falei assim, cadê o filho que ele falou que ia dar? Ele falou assim, olha lá, não é o tempo dele, não é o nosso, não fale mais isso. Falei, é verdade, perdão, Senhor. E dezembro, fiquei grávida, 9 meses depois. Exatos, 9 meses. Exatos, coincidente ou providente, 9 meses. Aí fiquei grávida, uma gravidez super, ultra tranquila. Como eu disse, eu tava acima do peso, né? Mas o médico falou pra eu não engordar, e quem disse que eu engordava? Daí ele queria me dar suplemento. Falei, eu não, você falou que eu não era pra engordar, eu não vou tomar suplemento nenhum. Foi muito engraçado, foi muito, muito perfeita a gestação mesmo. E aí nasceu meu meninão. O milagre está aqui. Milagre está aqui, com 1,81 m, 15 anos de idade. Eles nasceram muito grandes. E aí, vamos na vida que segue. E eu comecei a sentir, depois que ele nasceu, muita dor na coluna. Só para informar, os meus filhos nasceram com 4 quilos cada um. 4 quilos. Eu sou uma giganta de 1,57 m. E eles nasceram com 53 centímetros, ou seja, mais do que 1/3 de mim dentro do meu útero. Enfim. Então, assim, era bem complicado para eu aguentar aquele barrigão, porque não gordura, mas a barriga muito grande para eu, muito pequena. E eu comecei a sentir muita dor lombar. Fui fazer exame, um processo degenerativo avançado na coluna. Ou seja, eu já tinha, mas tava, como eu disse, na vida. Bora. Seguindo normalmente, né? Para você ter uma ideia, eu perdi controle do esfíncter anal. Caramba. Anal. Né? Muito mais comum o da urina. Sim. Né? Escapes, não. Não tô falando que eu fazia na calça, mas era o tempo todo aquele incômodo, então eu comecei a usar absorvente por causa, né, do outro esfíncter. Então, falei, gente, alguma coisa errada não tá certa aqui, pelo amor de Deus. Só que eu não achava que era, não imaginava que era da coluna, não tinha esse conhecimento. Volto a dizer, esse programa que traz conhecimento. Eu fui no proctologista. Onde que tá vazando? Exatamente. Vou lá para quem cuida dessa especialista. especialidade. Sim. Fiz de um tudo, meu amigo. Até fisioterapia desse negócio que eu não sabia que existia. Que é um horror, uma humilhação. Posso imaginar. Não, é uma coisa surreal. Mas melhorou. Aí, meu médico ortopedista falou, você tem um processo degenerativo e uma hérnia de disco gigante, precisa operar. Só que eu quis tanto o menino, e eu não ia mais poder carregar meu filho. Olha. Falei, não vou operar agora. Inventa outra coisa aí. Dá um plano B, um C, um D aí, porque a cirurgia vai acontecer, mas não hoje. Não nesse momento. Né? Não, eu quero meu filho, eu quero ele no meu colo. E aí foi até os 40. Aí 40, isso foi com 35, com 40 a vida derrubou. 5 anos ainda você? Empurrei 5 anos. Tomando Tramal, fazendo umas coisas, entendeu? Hoje eu tenho alergia de tanto que eu tomei Tramal. Eu desenvolvi um processo alérgico de tanto tomar.
Aí começou a minha saga, porque daí a vida veio, me passou uma rasteira, da qual eu nem andava, não conseguia dirigir, não conseguia. Minha mãe veio e assumiu a minha vida, a minha casa, os meus filhos, até que eu fizesse a primeira cirurgia, em final de 2007, dezembro de 2017. Fiz a cirurgia, tenho uma haste enorme na coluna, várias próteses, um monte de parafuso, tinha até furadeira na minha mesa cirúrgica, é sério. Prender a... É horrível de ver. Falei, eu quero dormir logo. Não quero ficar vendo essas coisas. Tá fica- parecendo a bancada do meu pai, da oficina. Meu pai é mecânico. Falei, eu não quero ver isso. Aí, quando foi em abril de 2018, eu ainda estava de licença, porque foi muito grande, né? Enfim, a minha profissão não nos permite, assim, voltar tão rápido. Falei, eu vou no ginecologista, deixar tudo em ordem. Tô em casa, né? Pois quando eu voltar, tá tudo certo. Como eu tinha feito 40 o ano passado, vamos fazer mamografia. Câncer de mama, de cara. BIRAD 5. E aí a coisa pega, porque eu fui lá levar o resultado, o médico fez a palpação, não tinha nada palpável, não tinha caroço, não tinha nada. Aí ele falou assim: a senhora é jovem, não tem nada palpável, mas já fez 40, tem que fazer. Falei, tá bom, doutor. Tanto é que eu nem fui buscar o resultado. Falaram pra mim, mas você não pegou, você não abriu? Falei, sabe o centro médico aqui? Sim. Pois, eu fiz ali. O consultório dele é na frente. Então, eu passei, peguei os resultados e subi na consulta. Então, eu estava sozinha quando eu recebi o diagnóstico. Gente, daí que veio a motivação da minha empresa. Que é o O do Borogodó, você receber um diagnóstico de câncer sozinho. Você fica assim, tipo, o que eu faço? Não dá para pensar. Eu não consegui nem chorar. Falei, e agora? Ele falou, calma, é 95%. Falei, não diga, doutor, 95%? Jura? E aí? Mas tem 5%. A senhora é jovem. Ele, um senhor de idade, me chamava de senhora. Falei, doutor, tá bom, qual é o próximo passo? Biópsia. Aí, biopsiou, BIRAD 6. Aí era confirmadíssimo. Né? Nas minhas palestras eu explico essa escala do BIRADS justamente para as pessoas, para as mulheres pegarem o exame, que é o direito delas, e saber do que se trata, para não se desesperar, entendeu? Saber pelo menos os primeiros passos depois daquele resultado. Gosto muito, em Outubro Rosa, estou preparando grandes coisas aqui pro nosso programa, pro nosso estúdio, né? Para trazer bem-estar mesmo, né? E saúde na prevenção e bem-estar se não for possível. Sim, sim. Esse é o lema. Sim. É aí que mora. E aí, então, foi o diagnóstico de câncer. Não tirei as 2 mamas, precisei tirar as 2 mamas aos 40 anos. Tinha acabado de fazer 41. Mas, assim, para uma mulher sexualmente ativa, uma mulher casada, uma mulher. Sim. Os médicos não cogitam, de forma alguma, tirar e deixar sem. Não. Eu já fiquei meio assim, mas eu não estava preparada psicologicamente. Então, foi feita a reconstrução imediata, né? E fica aqui uma informação muito, muito primorosa. O SUS cobre a reconstrução, né? É obrigação. Porém, vírgula, nem todos os casos são possíveis a reconstrução no mesmo dia, como foi a minha. Casos e casos. Tem tamanho de tumor, são 4 tipos de câncer, não são todos que dá para fazer. O primeiro era maligno? Era, muito maligno. Só que ele não respondia à quimioterapia, então eu tomei hormônio. Aí eu ganhei 26 quilos. Então eu fiquei sem mama e gorda. Falando bem assim, pá! Pontos cruciais na autoestima Mulher de uma mulher. não né? gosta. Sim. 26 quilos é quase outra pessoa, né? Dos quais agora 19 eu eliminei. Falta um pouquinho. Eu nunca fui magrinha, magrelinha. Mas para voltar à Lucinéia, que sempre fui. Uhum. E tô indo bem, bem devagar, tô indo. Aí
9 meses depois do início do tratamento com o hormônio, meu útero parecia que eu estava grávida de 3 meses. Mas não tinha como eu estar grávida, porque depois do nascimento do meu João, foi feita vasectomia. Uhum. Você pode estar pensando, né? Podia ser do padeiro, né? Do leiteiro. Só para divertir, Polêmica. quebrar o gelo. Não tinha como eu estar grávida, e aí fomos ver, meu útero tinha triplicado de tamanho por miomas, consequência do tratamento hormonal do câncer. Lá vou eu de novo para a mesa cirúrgica, tiro o útero. Aí agora, sem útero, sem mama. Deu um tiltzinho, viu? Tipo assim, nossa, que mulher que eu sou agora, Sim. né? Aí meu marido falou, na época, meu marido, ele falou assim, nossa, mulher então é um par de peito e um útero. Pouco, né? Aí eu falei, é verdade, né? Eu tô aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Que dá tilt mesmo, gente. Claro. É luto. Isso se chama Você luto. tá perdendo partes do seu corpo. Luto. O problema é ficar nele. Não Uhum. saber sair dali. Isso. Ai, ó céu, ó vida, eu não tenho mais útero, eu não tenho mais peito. Para quem não sabe, a mama é reconstruída, mas é zero sensibilidade. Então, se você é uma mulher, não é meu caso, mas tem muita mulher que é Os sexualmente estímulos, né? estimulada pela mama. Acaba. Porque é retirado todo o conteúdo da mama e enfia uma prótese lá. É Mais uma diferente de coisa pra se quem. perder. Então, assim, é a primeira que eu perdi no caso, né? Uhum. E ainda como o câncer era ductal e extenso e impalpável, que o médico não palpou, todo mundo fala, mas você não palpava? Eu palpei. Mas não era palpável, ele tinha 9 centímetros por 7 por 4. Não era possível. É um alien, muito Nossa Senhora. dentro do ducto. Eu perdi a areola. Uhum. Então, quando reconstruiu, eu voltei com um peito com uma areola e outro Eu sem. sei. Quem disse que eu queria tirar o sutiã? Nos momentos íntimos. Uhum. Então, eu estou me expondo, não ligo. Cada um tem uma missão, e a minha missão aqui é levar conforto para as pessoas, para as mulheres, nesse caso. Não queria, não queria. Quando eu pude, quando eu fui liberada, eu fiz a tatuagem Uhum. da areola. A foto, eu autorizei. Meus peitos circulam aí no Instagram, não o rosto, o Aham. peito. Mas aqui, assim, ó, o sorriso, porque a hora que eu olhei, assim, até a Elaine que tava comigo, a Dani, do estúdio Dani Tatu, que ela faz, esse serviço é um serviço gratuito. Olha que As importante, hein? tatuadoras não cobram, porque parece que é um código de ética entre elas, assim, sabe? Elas têm esse dom tão lindo, artístico, né, Elas de fazer retornam as de alguma coisas. forma, né? É a devolução do universo. Então, elas não cobram. Eu sofri, inclusive, ai, será que eu vou poder pagar? Deve ser um trabalho caro, e não cobra. Olha. E fica lindo, perfeito! Eu gostei mais da tatuagem do que o que eu tinha, pra falar bem a verdade. E aí, só que assim, esteticamente, aí pronto, aí o sutiã foi embora e tudo continuou. A autoestima volta. Muito. Então, tá tudo certo passar por essa dor. Passei, sim. Chorei, fiquei me sentindo mal. Fica igualzinho? Não fica igualzinho. Tem os cortes, tem, né? Toda essa questão. Ok. Indo, e sempre fazendo. Nunca deixei de fazer o controle, tudo, né? Que é importante. Dar continuidade no tratamento. Em 2022, eu já tinha feito mamografia, pediram de novo. Outro câncer. No mesmo centro médico. A médica, a menina tirava a imagem. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei pra ela. Começa a Por que desconfiar, você né? tá fazendo tanto, vira pra lá e vira pra cá e troca? Eu falei, não é gostoso uma mamografia. Não vou falar pra você que é mentira. É necessário, não é nada que você não aguente, mas não é gostoso. Senta aqui que eu vou levar pra doutora Samira. Eu falei, não acredito. Aí fiquei lá, aí eu falei, fala pra ela que se ela quiser fazer ultrassom, é agora. Eu não vou voltar aqui, não. E eu não quero que você ligue na minha casa pra falar que é pra vir aqui repetir imagem. É hoje, eu tô com o pedido aqui. Ah, ela quer. Tinha um nódulo, você não vai acreditar. Atrás da tatuagem. Nossa.
pequenininho, 0,9 centímetros, ou seja, menos de Menos de 1 um centímetro. Quando a doutora Samira me falou, eu na hora levei a mão assim, senti ele. Eu falei, como? De onde surgiu esse negócio? Eu tomo banho, como que... Eu fiquei assim, desnorteada. De novo, o diagnóstico, sozinha. Cadê alguém? Sozinha não, que eu sei que eu tenho, né? Um anjo da Sim. guarda, ou quem fala de espírito amigo, sei lá. Uma Mas pessoa fisicamente ali cadê presente. alguém pra me segurar? Ela, não fique nervosa. Eu, ótimo. Tá Como não, fácil, né? doutora. Muito fácil. Como não? Já vou pedir a biópsia. Eu não fiquei nervosa, agora menos ainda que eu fiquei. Vamos fazer uma biópsia. Nossa, que incrível. E aí veio um outro tipo, né? Então não é o mesmo. Então eu não posso dizer que o câncer voltou, porque era um outro. Não falei que tem 4? Então foi um outro mais agressivo daí. Aí o bicho pegou, que daí foi para quimioterapia, radioterapia. Radioterapia acaba com a pele, né? Então a prótese foi toda queimada por conta da rádio. Enquanto você tá lá, você fala, até parece que isso aqui faz efeito, porque não faz nada. Não tem uma luz, não tem uma quentura, não tenho nada. Mas meu corpo que diga. O corpo que diga, né? Enfim, eu tô indo pra 3ª reconstrução esse ano ainda, ou ano que vem. Porque é bem difícil de ficar bom. Ela queima, ela mata, né? Sim. O efeito dela é esse. Mas também, a boa notícia é que eu estou há 1 ano. Daqui para setembro tem quanto, amigo? 1 ano e... Também. Agosto praticamente? Setembro. 2 meses 1 praticamente. ano e 2 meses para ter alta. Que Hoje eu ainda ótimo tomo isso. diariamente medicação via oral e trimestralmente uma injeção na barriga que não é nada gostosa. É uma cápsula que é injetada, então é bem dolorida, mas eu tomo com gosto porque eu sei que ela é antitumoral. Eu em todos os meus marcadores, aliás, os meus exames, se você for ver, eu sou um protocolo. Tudo perfeito. Lindos. Lindos! Maravilha. O que tá alteradinho é o que já é esperado por conta da ação do medicamento, que é a parte do fígado. Aí dá uma alteradinha. Já tive pré-cirrose por causa do medicamento. É que tem isso também, as consequências do Tem medicamento. os efeitos né? adversos do medicamento. É. E aí, no meio, eu pulei uma coluna, um período. Eu fui pro 2º câncer, mas em 2020 eu travei em cima. Antes era embaixo. É normal, né? Nós somos o quê? É um eixo. Você trava aqui, vai Força um pouquinho mais. trabalhar por baixo, em função daquele que está paralisado. Pronto, paralisou aqui também. Então eu tenho prótese cervical e lombar. E o processo degenerativo, se é degenerativo, segue o fluxo. Mas eu tô ótima, meu salto 10 está aqui, dá licença. E a brincadeira era sempre essa. Foram nesses momentos que eu usei fralda, que eu fiquei na UTI. Eu cheguei de edema a 120 quilos de peso corporal. Nossa. A médica, ela falou assim, se eu falasse pra você, você ia infartar. Mas você ficou imensa. Porque eu tive choque hipovolêmico depois da cirurgia. Aí teve que tirar a prótese, cauterizar todos os vasos que estavam sangrando, botar a prótese de volta. Então, assim, eu sofri muito fisicamente, muito. E emocionalmente por deixar os meus filhos, né, em casa. Isso mexe com a mãe, né? Não tenha dúvida. Ele, principalmente, que tinha 7 anos quando tudo começou. Muitas vezes eu me trato em São Paulo, no AC Camargo. O papai vai levar a mamãe na consulta e eu voltar 10 dias depois. Isso é muito ruim, né? Eu sei que hoje talvez a memória dele não lembre com tanta precisão, mas eu me lembro. E dele falando, mas você falou que ia só na consulta. E aí chega lá, eu não estava bem, eu tive infecção pós-operatória, aí fiquei em isolamento, não podia receber visita. Olha, vou falar para você, digam tudo. Só que assim, uma coisa que eu aprendi muito com tudo isso, essas questões das internações, do processo saúde e doença.
eu desenvolvi uma resiliência, que é, né, a nossa capacidade de Se passar, moldar aquilo, é, né? eu tô passando, mas eu não morri. Foi daí que surgiu o meu slogan, não morrer antes de morrer. Eu Antes de não morri, morrer. eu tô aqui. Então, tá. Eu paguei conta dentro da UTI, você acredita? Te juro. Minhas tias não aguentam isso, mas eu pagava. Por quê? Porque eu falei, minha mão tá boa, meu cérebro tá bom, o resto não tá, mas eu sei que tem tal conta hoje que vem. E isso eu consigo fazer. Então, assim, busquei formas de me sentir viva. Dentro da UTI você não tem muito o que fazer. Não tem nada pra fazer, na verdade. Sim. Então, vamos fazer o que eu sei fazer. Vamos tocar minha vida aqui, sentada, deitada, de 120 quilos, com uma cara de bolacha que eu nem imagino como tava, uma bunda de gigante. e fazendo tudo tudo não, porque o 2 eu não fazia na fralda, não conseguia. Isso é uma coisa que também é muito difícil e que eu vejo muito que as pessoas têm essa dificuldade, principalmente as pessoas mais idosas, Sim. né? Mas, gente, a gente passa, viu? Volto a dizer, passa. Ó, tô aqui bem, pastei. Pastei, mas tô aqui. E feliz. E não reclamo de nada, não. Então, Não. isso que é importante. Dentro da temática que a gente trouxe, história de superação, não tinha como você não estar aqui hoje falando de tudo isso daí, falando de tudo que você passou, servir de inspiração para tanta gente que vai ouvir essa história sua. Na parte do câncer, o que eu sempre digo assim, a jornada é pesada, a jornada é dolorosa, difícil, mas passa. Ergue a cabeça, mete o pé e vai. Vai, só vai. Acha um profissional de confiança, cuida da alimentação, cuida do bem-estar psicológico, espiritual. Existem artigos científicos comprovam, e você pode, nas redes sociais hoje, tem cada dia mais médicos afirmando veementemente que o paciente A, que diz que não acredita em nada e não faz nenhum tipo de oração, de prece, de sei lá o quê, Uhum. tem um ritmo absolutamente diferente de recuperação daquele que proclama alguma coisa, alguma fé. Manifesta alguma fé de alguma forma. Nem que né? seja na árvore, na terra, que nem o índio, tá tudo certo. Mas você precisa movimentar isso dentro da espiritualidade, precisa. Uhum. E aí é comprovado que o grupo B, que tem fé, se recupera muito mais rápido. E assim, eu nunca deixei dele. Eu sempre falava, faça-se, o que o senhor quer que eu faça. Dizer que eu nunca disse por quê, nessa hora você acredita que surgiu culpa? Culpa. Ó, lá no... Não, E aí? aqui no nesse câncer momento? sim. Por quê? Todo conhecimento dado lhe será cobrado, né? Então, aí você tipo assim, nossa, eu fumei, nossa, eu bebi, nossa, eu guardei mágoa, nossa, sabe assim? Gente, Racionalização. Né? para tudo isso. O câncer é multifatorial. E nesse multifatorial, não significa que só porque você quase que preenche todos os quesitos, que é a determinação de onde veio esse câncer. Não. Tem que só ir para frente. Olhar para trás, para ficar se culpando e querer saber o que está causando ou não te leva a nada. E Te não leva vai assim, voltar também, né? te leva para depressão, Sim. pro buraco, pro menos. Sim. Não Sim. para cima, para baixo. Sim. E a gente tá aqui para ir para cima. Sempre, né? Sempre pra cima. Então, esquece isso daí. Só é a confiança, o tratamento, equipe multidisciplinar e espiritualidade. Eu ia falar Deus, mas espiritualidade. Aí seria, se eu falo Deus, nós que somos profissionais, não é laico, né? Exatamente. Então eu tenho que respeitar todas as formas. De manifestação. Respeito e gosto, você quer saber, viu? Sim. Gosto muito. Fui para a Amazônia o ano passado.
Fiquei 5 dias em aldeias indígenas e foi a melhor experiência da minha vida que pretendo repetir. Olha que maravilha. É tudo muito puro, puro. Sem contaminação do mundo, essa coisa toda que a gente estava comentando aqui, das informações, né? Tem que isso, tem que aquilo. Ainda ontem eu comentava com uma pessoa sobre como a nossa cidade, Sorocaba, ainda vive essa questão da aparência. Conforme você entra numa loja, você é tratado, Sim. né? E isso é muito ruim. Ainda é um pré-julgamento, É né? demais aqui. Sim. Eu amo São Paulo por causa disso, porque lá é a cidade, terra de ninguém. Se você quiser andar de sutiã, você anda. Se quiser andar de pantufa, você anda. Se você quiser andar de camisola, você anda. Ninguém vai andar. Porque lá tem todos os tipos de nacionalidades que existem. Tem as muçulmanas, que andam de burca. Ninguém fica assim, olha, Não, todo mundo só vai. Você entra na loja, e se você tá de chinelo, ou se você é um multimilionário, mas estava pintando lá, se envolver, você é um cara que gosta de se envolver nas suas próprias coisas, e vai todo sujo de tinta e quer comprar uma Dodge Ram à vista. E por que não, né? Mas já aconteceu. Não tenho dúvida. Já aconteceu. Eu presenciei. O cara veio para comprar 2 caminhonetes. Não uma Dodge Ram, eu exagerei, que é a minha preferida. Entendeu? Príncipes, estou à disposição. Não sou Dodge mais Ram. casada de Dodge Ram. Brincadeira, gente. Eu gosto de brincar mesmo. A vida já é bastante Sim, pesada, se já a tem gente bastante não deixar coisa leve, para a né? gente não se divertir. E ele veio, agricultor, simples, 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 mas cheio do dinheiro, porque eles recebem todas as safras pequenas em dinheiro. E como é muito simples, não sai. Sim. A gente vive duro porque sai, adora sair em happy hour, restaurante, a gente morre dinheiro, Eles né? guardam dinheiro. Então, ele só guarda, recebe, gasta com o que... gasta não, né? Usa com o que precisa. Pagar as continhas da casa, que isso daí, se você for pensar, é pouco. Sim. E come. Aí tem planta, então também não tem tanto gasto assim. Não tem essa vaidade, essa cobrança que nossa sociedade urbana aqui nos traz. Enfim, ele entrou eu não vou falar nome porque não há necessidade, mas entrou em uma concessionária. Ninguém levantou o traseiro de onde estava para vir atender o senhorzinho. Olhou, abriu a porta da caminhonete, ficaram olhando ele o tempo todo. Gente, é assim, isso é uma coisa que me embarga, me dá vontade de chorar, de verdade. Mas é de raiva e de pesar, que o ser humano tá fazendo. Ele saiu de lá, vamos ver outra marca. Chegou na outra, que é importada, japonesa, vieram, japonês não tem essas coisas. Todo mundo é um cliente em potencial. Sim. O cara saiu de lá com 2 pagas à vista. Tá Olha. bom pra você? Sujinho, cheirando suor da roça. Quem que fala? Exatamente. Já ouvi muito falarem isso pra mim. Nossa, mentira. Você teve 2 câncer, mas você não tem cara. De quem teve. Falei, é mesmo? Como é que é a cara? Eu falei, me conta aí, o que você pensa? Falei, eu já tive, caras. Não fiquei assim cadavérica porque eu não entrei em terminalidade. Muito pelo contrário, fiquei parecendo uma bola de capotão, sem cabelo, toda manchada o rosto, sem cílios, sem sobrancelha, uma bola com zoinho e boquinha. E um narizinho, que eu dei uma reformada. Recente, né? Vocês pensam que paciente oncológico não pode fazer procedimento estético? Pode. Lógico, tem que pedir benção pra médica, mas Sim, eu sou dona do meu corpo. acompanhamento, né? Pode? Pode. Então, tchau. Sim, lógico. Entendeu? De novo, protagonismo de si mesmo. Sim. E eu não tenho cara. E eu tenho cara de quem enterrou uma filha o ano passado. É nesse assunto que a gente ia caminhar para ele. É o mais recente, né? Uhum. Eu tenho cara de quem é mãe de 3 filhos e tenho só essa belezura que tá aqui no estúdio.
de todas as dores que eu falei para vocês, eu posso dizer que essa, mas sem dúvida nenhuma, sem titubear, é a pior. É a pior. E o Setembro Amarelo, ele é de prevenção de suicídio, né? E eu hoje, depois de mais de um ano, eu consigo dizer que a minha filha é uma suicida, foi uma suicida. Por depressão. Aí a palavra culpa, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Obviamente que eu vou dizer pra você que agora que eu me libertei dessa porcaria dessa palavra. Essa palavra é pior do que o câncer, sabia? Não tenha dúvida. Não tenha Como dúvida. isso dói. Dói, fica batendo lá. Fica martelando você o tempo todo. Eu falava, onde que eu tava que eu não vi? Eu sou mãe presente, nunca deixei de ir. Aí sabe, você fica fazendo um monte de questionamento o tempo todo. Eu fui em todas as apresentações da escola, eu ia nas reuniões de pais, nunca terceirizei médico. Meu Deus do céu. Aí, mas ela. Como que você não viu a depressão? Vi. Corri. Levei ao médico. Amei. Tratei. Eu impus a presença, a ida dela ao psicólogo. Ela não queria ir. Não queria. Não. Final do ano de 2024 para 2025, eu falei, o seu prazo é depois das festas. Porque assim, eu não tô aguentando mais ver você desse jeito. E eu preciso que você vá num profissional que vai te ajudar. Vai, ajuda, tira essa dor. O que é a dor? Eu perguntei tudo que você pode imaginar para ela. Se tinha feito algum aborto provocado, se tinha sofrido abuso, Sim. que era o meu maior medo, né, por eu ter sofrido, se tinha sido discriminada, se sofreu bullying, até se, olha o absurdo, até se o pai dela tinha feito alguma coisa, eu perguntei, porque eu não sabia mais o que perguntar. Sim, queria esgotar as possibilidades e encontrar uma resposta, né? Acabou a minha possibilidade. Uhum. Ela dizia não, não, não. Quando eu falava com ela, ai, tá louca, mamãe? Mas eu preciso te ajudar. Aí ela fazia assim, não falo. Falei, então tem uma dor. Então há uma dor. Mas eu não sei que dor era essa. Era a dor da incredulidade da existência. Ela não via sentido em tudo isso aqui, Uhum. né? E a minha vida, minha nada mole vida, eu já até isso me culpei, você acredita? Falei, minha vida que estragou a menina, porque ela viu eu sofrer tanto e acho que achou que não valia a pena. Uma coisa que ela falava é que assim, nossa, mamãe, você estudou tanto, 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 cadê reconhecimento financeiro? Você merecia tanto mais. Falo, filha, mas nem tudo é por esse caminho, né? E assim, quando a gente se dedica ao próximo, você está se dedicando a Deus. Sim. Então, assim, calma, se tiver que vir, virá. Uhum. Mas ela planejou tudo. Eu, o pai dela e ele fomos a Porto Velho, nos despedirmos do meu sogro, que estava em terminal de câncer. Ela levou a gente para Congonhas, olha como ela era independente. Uma menina de 22 anos. Ia fazer 22, 9 dias depois da morte dela. Levou a gente, eu falei, semana que vem você vem buscar. Ela planejou, na quinta-feira ela tentou contra a vida. Saiu, foi fazer uma entrevista de emprego, foi contratada na hora, porque era em inglês, ela falava muito fluentemente. E contrataram, mas ela estava com tudo no carro. E a minha mãe ficou cuidando dela, não deixei ela sozinha, porque, né, já tinha toda essa nebulosa do tratamento, que eu já tinha sido diagnosticado depressão severa, né? Um embotamento profundo. E como ela saiu para entrevista de emprego e em seguida era a psicóloga, ela ganhou um gap aí da minha mãe. E foi aí que ela fez, né? Tomou um monte
de remédio do dela, ou seja, ela estava me enganando que estava tomando. Tá me escondendo, Não guardando. pensem que eu não perguntava, tá? Eu perguntava, já tomou remédio? Já. Filha, tomou remédio hoje? Não, não tomei café ainda. Então vai tomar café e toma o remédio. E aí ela subia pro quarto. Pronto, já tomei. Gente, isso é outra coisa que eu me culpei. Que enfermeira, que raios de enfermeira sou eu que não viu que a menina guardou aquela quantidade. Mas, gente, uma mulher de 1,72 m que me leva em Congonhas, dirigindo, e volta sozinha. Segunda faculdade, já tinha feito intercâmbio, completamente independente. Como? O que eu tô falando aqui para você tá me curando um pouco mais agora. Como que eu ia controlar, enfiar na boca dela? Ela não ia aceitar. E você também não via a necessidade disso. Não tinha indícios pra você. Você sabe que uma colega, uma enfermeira, falou para mim que o medicamento que ela tomava era para ser dado assistidamente. Eu não tenho experiência nenhuma em psiquiatria. Ela trabalha no CAPS. Mas o médico não falou para mim. Como é que eu vou saber? Na hora que ela falou isso, eu acho que eu regalei um olho desse tamanho e a raiva lá do divertidamente saiu fogo, porque eu falei, eu não fui informada. Imagine que se eu soubesse, eu enfiava na boca dela, com Claro. certeza. Claro. Todos os dias. Nem que atrasasse, mas que eu ia enfiar, eu ia. Então, assim, foi em 14 de março do ano passado. Eu venho num processo doloroso, penoso, o maior da minha vida, para ressignificar a minha dor. A partida dela não tem como ressignificar. Sim. Ela é a minha filha, ela continua sendo minha filha. O outro, eu não sabia o sexo, mas eu dei o nome de Daniel, então eu sou mãe de 3. E hoje, por ele e por ela, e por mim, primeiro eu, né? Eu procuro um ponto da minha vida, da espiritualidade, que é o que tem mais me fortalecido, para eu falar, como eu contei tudo aqui, viu que ainda, quando fala dela, embarga, Claro. né? Mas, assim, que embargue menos a cada dia. Porque esse menino já me viu, assim, de uma forma muito ruim para um filho ver uma mãe. Sem querer levantar, sem querer tomar banho. Porque eu vi assim, né, nesse processo de luto por morte, porque vários lutos, né? Sim, sim. Queda de cabelo, por exemplo, é um luto. Sim. Para mim, a queda de cabelo, ficar careca, para mim, nem liguei. Mas Passou. quando tava caindo, eu chorei a noite inteira. No dia seguinte eu mandei raspar, porque foi horrível a sensação. E quando tava crescendo, eu me achei muito feinha. E é um luto, né? Sim. É um luto. Eu não tô me encontrando no que tô vendo. Aí passei o processo de luto da separação, do casamento. Aí ela morreu. Então, de lá pra cá, eu tô assim, trabalhando todos esses lutos. E o que tem me ajudado, claro, que eu estou medicada. Eu já ia, né? Eu já tratava por conta da baixa do estrogênio, eu antagonizo o estrogênio, então é um baque muito. Os hormônios mandam também na Altera emoção, então eu totalmente. já tomo, eu já sou acompanhada pela psiquiatria há mais de 10 anos, mas não é essa a questão. Hoje eu estou medicada para isso. Trocou o remédio, porque é muito intenso. A dor da perda de um filho é algo assim que 10 cânceres eu teria. E passaria tranquilamente, né? Tanto é que hoje, se falar pra mim que eu tô com câncer, não tenho, tá, gente? Tô ótima, tô maravilhosa. Mas se um dia voltar ou aparecer voltar não. Se vir um outro câncer, eu vou encarar de boa. Sabe por quê? Porque a dor da perda de um filho para uma mãe é a métrica suprema. Não existe régua que alcance essa dor. Desculpa para quem tem tem o luto pela perda de pai, de mãe, mas essa dor ameniza
porque ela é lógica, Inverte a lógica natural das a coisas. cronológica. E não adianta, eu vivo a temporalidade hoje com o meu filho, mas o Cronos, ele aperta, ele sufoca a gente. Então, o que tem me trazido fortaleza é o amor do meu filho, é meu propósito, busque o seu, né? Buscar o propósito, porque se você não tem propósito, é como eu te oferecer uma viagem, e aí eu falo, pra onde você quer ir, Paulo? Pode escolher. Ah, qualquer coisa. Então vá pra Cubatão, então, que é mais barato, fique lá. Qualquer coisa serve, né? Então, quando você não fala pra você aonde que você quer chegar, qualquer lugar vai servir. Qualquer lugar serve. Eu sei onde eu quero chegar. Eu quero criar o meu filho, fazer dele um homem honroso, feliz, honesto, justo, e quero me encontrar com ela. Então, na minha crença, eu tenho que seguir os ensinamentos do Cristo. E ele era alegre. Não sei se já assistiram The Chosen ou outras. Ele é muito alegre, ele é muito profundo e muito alegre. E a palavra que me define é intensidade. Na verdade, é uma tríade: intensidade, alegria e resiliência. Essa sou eu. Essa sou eu. Mas intensidade, quem me conhece, quem está assistindo deve estar falando quase nada. Porque para você ter uma ideia, no cemitério, eles perguntam se você quer fazer homenagem, tudo, né? E como eu cheguei, ela já estava sem vida. Tava doendo, assim, absurdamente. Eu falei, quero, pois eu ainda tive a capacidade de escrever um texto inteiro, frente e verso, escolher música para colocar que combinasse com o que ela, sabe, com o que a gente vivia, e fiz uma linda homenagem, que derrubou negada tudo, uma nocaute lá no... Eu, firmona. Eu fui cair depois. E aí, assim, estou ainda terminando esse processo de luto. Por que que eu tô falando terminando? Porque há uns 2 meses atrás, se eu viesse falar sobre isso, eu ia estar chorando já. Ia ter que ter lenço, eu já ia estar tremendo. Hoje eu falo com uma saudade. Tem dia que dá uma saudade, daí eu choro e pronto. Estou conseguindo colocar a minha dor no lugar que é a saudade, que é o amor. E viver apesar da dor. É o amor dela. Você só tem saudade de quem você ama. Entendo. É igual falar, briga. Você não briga com quem você não liga. Sim, você nem se importa. Não, você simplesmente coloca ali, ó, igual essa televisão fica lá. Você briga com quem você ama. Você tem saudade de quem você ama. Eu tenho saudade de alguém que eu não conheci, o meu filho do meio. Eu falo filho, gente, porque eu sempre falei que eu teria 2 meninos e uma menina. E no fim ela veio primeiro. Então, hoje, de todos os lutos que eu passei, que eu contei aqui, o mais intenso, o mais doloroso, porém, o que mais está me levando próxima a Deus é isso, é o luto dela, a perda da minha filha. Eu não perdi, ela só foi antes. Isso. Ela foi antes e eu quero viver aqui nessa terra maluca, galgando sim ter o merecimento de encontrar com ela um dia e poder abraçar e poder beijar, como eu fazia aqui. Ela não era muito de contato físico, sabe? Mas eu falava, eu vou te beijar e vou te abraçar todos os dias da sua vida. E assim eu fiz e faço. E dizia. E aí ela também tinha uma coisa, que ela me dava bom dia todos os dias no celular. Eu sempre trabalhei, né? Bom dia, mamãe. Pensa um mulherão de 1,72 m, a giganta de 1,57 m. Bom dia, mamãe. Aí
eu trabalhava de enfermeira assistencial, né? Então, não ficava vendo celular. Ai, meu Deus, tinha dia que eu ia pegar, tava escrito assim. É brincadeira, tá, gente? É super. Ela escrevia em tom de brincadeira. Não era na fase da depressão. Você não quer mais ser minha mamãe? Eu não sei, você não é mais a minha mamãe, você não dá bom dia pra mim, e não sei o que. Eu me divertia. Todos os dias ela dava bom dia. Então, sabe, aí você vai juntando e o luto fica, você Sim. vira, você estufa. Mas hoje, a minha evolução, no meu escritório, eu coloquei a foto dela, assim, bem atrás do monitor. Então, ontem à noite eu tava vendo uma aula e olhando, que nem eu tô olhando pra você assim, só que tá tampando o rosto, só tá o nariz e o olhar. E ela tá bem sorridente. Eu fiquei olhando, 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 olhando. Que saudade, que saudade. Que saudade. Mas para as mães que passaram ou que passarem, desejo que não, né? Obviamente, pensem sempre na parte de gratidão, como a gente começou no começo, começou no início dessa conversa. A gratidão eu hoje sou grata por ter conhecido e convivido e criado a Maria Júlia por 22 anos. Uma pessoa incrível, linda, doce, inteligente, mas que foi acometida por uma doença terrível, a qual também vale a dica de não sucumbir, não menosprezar a depressão. Ela é perigosa. Por isso que eu falo, eu continuo no time do câncer. Porque o câncer, você sabe os passos dele. Sim. E você sabe, inclusive, quando ele não quer mais responder, e aí o médico fala, viu? Que nem a da Preta Gil, que fez 1 ano agora, né? Ela foi até lá, com todo o dinheiro dela, Todas as possibilidades. injetou tudo que podia e o câncer falou, tchau, agora não vou mais responder. E a depressão? E algo que não é tangível? O câncer ele tangibiliza Sim, a sua finitude. sim. Então, eu não faço drama com câncer. Eu não estou romantizando, eu estou racionalizando. Você consegue medir, você consegue, sabe, ver para onde ele está indo. A depressão, não. Esse embotamento profundo, não. Você não sabe para onde vai. Você não sabe que tamanho que está essa dor. Exatamente. Então, valorizem. Psicoterapia, psicanálise é importantíssimo. Eu peço a Deus que a saúde pública no Brasil mude a concepção e traga esses profissionais para dentro das unidades básicas. Que nem tem um consultório médico do dentista, tem que ter, gente, atenção para o emocional das pessoas. As pessoas estão egoístas, as pessoas estão solitárias, as pessoas estão enfiadas no celular e em tudo mais. Esquecendo do que está acontecendo ao redor dela. É isso. Neia, só posso agradecer. Você viu que hoje eu fiquei assim como os ouvintes, só de telespectador, só para te ouvir. Mas obrigada, eu que agradeço e eu espero atingir as almas que nos ouvem, os corações, as mães enlutadas, né? Prestem atenção nos que estão vivos e em você primeiro. Isso. E a pergunta? Esteja bem para fazer o outro bem. No avião, se você não colocar o oxigênio em você, não vive nem você, Exatamente. nem o que está do lado, né? Tem que Então é a estar bem pra mesma. cuidar. Antes de ir na pergunta, a Marcela Lima, uma amiga do programa, ela sempre escreve umas palavras para o programa, e ela escreveu algumas que eu vou ler. Há dores que não encontram palavras. Elas atravessam a alma, silenciam o tempo e transformam para sempre a paisagem interior de quem as vive. Jung nos lembrava que aquilo que não atravessamos conscientemente torna-se destino. Winnicott, por sua vez, nos ensinou que a cura não nasce da ausência das feridas, mas da possibilidade de existir apesar delas. De encontrar um lugar onde o verdadeiro self possa continuar respirando, mesmo depois da tempestade. Hoje não ouvimos apenas o relato de alguém que enfrentou o câncer ou atravessou uma perda. Hoje estivemos diante do mistério da alma humana. Nem toda cicatriz pede para desaparecer. Algumas permanecem como raízes invisíveis. Lembrando-nos de amar profundamente, também nos torna
vulneráveis ao indizível. Mas ainda existe algo que a psique humana insiste em florescer. Como uma árvore que depois do inverno mais rigoroso não esquece o frio que viveu, mas ainda assim oferece sombra, frutos e abrigo. Talvez seja essa a verdadeira esperança, o verdadeiro sentido. Não voltar a ser quem éramos antes da dor, Impossível. mas permitir que ela nos torne mais humanos, mais compassivos, mais inteiros. Que cada um de nós saia daqui com a coragem de olhar para a própria história sem fugir dela. Porque quando somos verdadeiramente acolhidos, descobrimos que até as partes mais partidas de nós ainda podem sustentar vida. E talvez seja esse o mistério da existência. A alma não vence a dor. Ela aprende delicadamente a caminhar de mãos dadas com ela, sem deixar de contemplar o nascer do sol. Marcela Lima, terapeuta integrativa. Lindo. Então, o texto Manda era pra muito mim profundo, depois. com certeza. Muito lindo, é verdade. Ser a Lucinéia, mãe da Maria Júlia, foi enterrada lá, de verdade. Uhum. Hoje, essa Lucinéia aqui, com curativo no nariz, é uma nova em construção. Uma nova Literalmente. versão, uma nova É versão. uma nova versão e melhor, porque daí o alicerce ficou forte agora. Como eu disse, a métrica estourou. Exatamente. Estourou. Aí até quando eu fiz, né, esse procedimento, falaram, meu Deus, você não sentiu medo? Eu falei, mano, na Nessa altura do boa. campeonato. Olha, Eu o falei, único como que medo você- meu é eu perder o último que Uhum. tenho, mas nenhum outro. Uhum. Nada me amedronta. Não tenho medo de bandido, não tenho medo de nada. Lógico que eu não fico dando sopa aí por expondo, aí, né? me Claro. expondo. Mas não tenho medo de nada, não. Medo não. Só gratidão. E para a linguagem espírita, por exemplo, para quem é kardecista, o kardecista e o da congregação cristã também, e o Buda, budista. Quanto mais você sofre, mais você afina a sua alma e mais leve você fica e mais próximo de Deus você fica. Então, ninguém é dono da verdade, eu também não conheço a verdade, eu conheço o amor e conheço a caridade. Então, ok, vou aceitar, vou viver e vou sentir o que eu tenho que sentir. Dia que eu tô com vontade de chorar, eu vou chorar. Mas não como eu estava, desesperada. Chorar de saudade, porque eu adoro um cheiro. E aí agora eu não tenho mais o cheiro. Mas eu sei que ela ainda existe em algum lugar. Bonito isso. E a pergunta que eu fiz no início, quando a vida nos tira o chão e a dor parece maior do que a gente, qual a primeira faísca que nos faz escolher continuar? O amor e a caridade. O propósito. Propósito. Na verdade, é o propósito, primeiro, aí do propósito brota o amor e a caridade. Porque, o meu é de servir, o seu também, porque a gente gosta de lidar com pessoas. Mas tem gente que não, e tá tudo bem. Sim. Mas, ainda assim, o pé que você coloca para fora de casa, amor e caridade. Todos os dias. E todos os dias, de todas as formas, eu estou melhor. É isso que eu queria deixar aqui para todo mundo. Que bom. Gratidão, né? Foi um programa que eu falei, eu fiquei aquele telespectador, só ouvindo as histórias e tocando a gente. Tenho certeza que tocou todo mundo que tá em casa. Gratidão mesmo por você ter vindo, por ter aceito o convite. Prazer. E por ser sempre ponte. Que Deus me conceda a sabedoria de ser sempre ponte e caminho para os outros. E pra gente encerrar o programa, eu estou de amarelo hoje. A Néia falou do tema suicídio, né? O Pedro Cardoso, psicólogo Pedro Cardoso, ele vai realizar um evento chamado Encontro Amarelo, É isso. no dia 12 de setembro, às 19 horas, no Teatro Pedro Salomão, no qual a Néia vai dar o depoimento dela. Vou. A nossa Fui querida convidada. Mari também estará presente, Imagina, a Mari vai ser palestrante, né? palestrante. Então vai ser um encontro, já imagino, emocionante. E convido a todos a entrar no site do Encontro Amarelo, tirar mais informações a respeito. O Tem uma Guzmão parte de arte, né? tem parte ele- artística. Não é só falação, não é só palestra, não, gente. Isso. Tem uma parte cultural, artística bem bacana, bem diversificada.
Eu não, Eu não me lembro, mas dá para ver é no que eu vou celular. ver agora. É pra Então, gente ajudar ele a divulgar, com né? certeza. Ele se doa tanto, ele, para quem não sabe, é um psicólogo, também passa pelo processo da depressão, então ele está tornando esta dor em arte. E essa dor transformada em arte está saindo, acho que é o segundo ou terceiro evento já dele, né? Acho que é o terceiro evento. É, então. Vou mandar para você, Guzmão. Pode falar? É www.even, com N no final, 3.com.br. www.even, com N no final, 3.com.br. É isso aí. O Guzmão vai passar o vídeo do evento do ano passado para a gente encerrar o programa. Ah, então. É legal que daí vê essa parte artística, Também, daí né? o pessoal já vai ver, já vai entender como que funciona Bacana. e já vai tocar. Bacana. Agradeço a sua audiência até agora. Compartilhe esse programa. Se fez sentido para você, compartilhe com um amigo. O amigo compartilha com outro amigo. A gente leva o meu olhar a mais pessoas. Isso. Se inscreve também no canal do Estúdio 48. Ativa as notificações. E acompanhe os outros programas, assim como o da Neia, que passa toda quinta-feira às 14 horas. Tem outros programas na casa de muita qualidade também. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final. E agora a gente vai ver o vídeo do Encontro Amarelo. Muito obrigado. Boa tarde. Chegou o frio e a luz ficou menor, mas aprendi a acender pequenas lâmpadas. Um amigo que não me deixa só, um terapeuta que escutou sem pressa, rotinas que vieram como cobertores finos. Ainda sinto tremor nas noites, e tudo bem. Não prometo que a primavera será sempre fácil. Prometo que há estações, e que cada estação passa. E se hoje houver nuvens, lembre-se, até a dor é efêmera, mas o amor que nos sustenta permanece para sempre. Essa minha memória vai trair, mesmo que esqueça.